vamos mergulhar em uma das figuras mais misteriosas e enigmáticas da tradição bíblica e mitológica, Lilith, a suposta primeira esposa de Adão. Este personagem, que não aparece diretamente no texto bíblico tradicional, ganha vida em outras obras e interpretações do mundo antigo, especialmente nas tradições judaicas, mesopotâmicas e mitos posteriores. Suas histórias são cercadas de mistérios, debates e, principalmente, interpretações históricas que atravessam séculos. Prepare-se para uma jornada que explora Lilith como uma figura que desafia e reflete as complexas questões de gênero, poder e liberdade ao longo das eras. Lilith, nos textos antigos e a literatura apócrifa. Lilith é mencionada pela primeira vez em textos apócrifos e em obras da literatura judaica extrabíblica, particularmente no Alfabeto de Ben Sira, uma obra do século 8-9 d.C., onde ela é descrita como a primeira esposa de Adão. Esse relato, considerado um midrash, ou seja, uma interpretação homilética e filosófica das escrituras judaicas, apresenta Lilith como sendo criada ao lado de Adão, ambos formados do mesmo pó. Este ponto é crucial, pois estabelece que Lilith e Adão são iguais em natureza e origem, algo inédito para o papel das mulheres em textos religiosos da época. Assim como no alfabeto de Ben Sira, a figura de Lilith também surge em tradições mesopotâmicas, onde é associada ao vento e a demônios. No entanto, diferentemente da Bíblia, esses textos apresentam Lilith com características independentes, frequentemente conectando-a ao poder feminino e à rebeldia. Segundo o historiador Rafael Patai, em sua obra The Hebrew Goddess, Lilith é simbolizada como uma entidade autônoma que desafia as normas da submissão feminina. Pontos de análise. Nessa fase, a tradição judaica e mesopotâmica molda Lilith como uma figura paradoxal. Ela é ao mesmo tempo um ser primordial e rebelde, e um símbolo de liberdade feminina. As traduções modernas de textos antigos revelam uma gama de interpretações, como mostrado por Gershom Scholem em Cabala, 1987, onde ele discute como Lilith se torna um símbolo ambíguo de temor e desejo. Lilith e o conflito com Adão. A narrativa de Lilith, como a primeira esposa de Adão, toma forma quando o conflito entre os dois é introduzido no alfabeto de Ben Sira. Conforme o texto, Lilith recusa-se a deitar-se abaixo de Adão, insistindo que, sendo iguais, não deveria ser submissa. Essa recusa, que pode ser interpretada tanto literal quanto simbolicamente, representa um marco revolucionário na narrativa de gênero dentro da tradição bíblica e judaica. Lilith, ao se rebelar contra Adão e rejeitar as ordens de submissão, faz o que nenhum outro personagem feminino bíblico ousou. Ela desafia a autoridade masculina. De acordo com a versão desse Midrash, Lilith acaba abandonando o Éden e pronunciando o nome divino secreto, o que lhe confere poderes especiais. Esse uso do nome sagrado é visto como um ato de profundo conhecimento e rebelião, afastando Lilith da obediência imposta a Adão. Estudiosos como Jeffrey Burton Russell, autor de The Devil Perceptions of Evil from Antiquity to Primitive Christianity, 1977, analisam essa ruptura como uma alegoria da luta pela autonomia e pelo livre-arbítrio. Lilith se torna um símbolo de resistência e, ao mesmo tempo, uma figura demoníaca que rompe o laço matrimonial e desafia o sistema patriarcal. A demonização de Lilith na cultura judaica e na Cabala. Com o tempo, Lilith foi associada a poderes sobrenaturais e, mais ainda, ao perigo da sexualidade não controlada. Ela passa a ser descrita como uma súcuba, uma figura que seduz homens durante o sono e que ameaça crianças. Essa transformação pode ser vista como um processo de demonização, especialmente diante da sociedade patriarcal da época,
que via na figura feminina autônoma um potencial perigo. Em textos cabalísticos, como o Zohar, e em obras de místicos medievais, Lilith representa a essência do desejo não reprimido, e os estudiosos místicos do período medieval interpretavam-na como um espírito negativo que personificava as tentações que os homens deveriam evitar. Essa associação de Lilith com demônios e espíritos é explorada em detalhes por Elliot R. Wolfson em Along the Path, Studies in Kabbalistic Myth, Symbolism and Hermeneutics, 1995. Ele descreve como a cabala medieval reforça a imagem de Lilith como uma figura de terror e sedução, marcando-a como inimiga do casamento e da pureza feminina. Assim, Lilith passa a simbolizar o lado sombrio feminino e o poder que a sociedade tenta controlar. Reflexão: a demonização de Lilith não representa apenas um conto sobrenatural, mas também uma reflexão sobre o medo do feminino em uma sociedade patriarcal. Lilith, que inicialmente era um símbolo de igualdade, transforma-se em uma ameaça. A análise dos textos místicos reforça a forma como culturas antigas lidavam com figuras desafiadoras, especialmente mulheres que não se submetiam às normas. Lilith, na literatura contemporânea e na cultura popular. A figura de Lilith tem ressurgido no século XX e XXI como um símbolo feminista. Escritoras e acadêmicas ressignificaram sua história, vendo em Lilith um ícone de empoderamento. Lilith se torna um símbolo para o movimento de mulheres que buscam a igualdade de direitos, rejeitando estigmas. A escritora Judith Plaskow, em The Coming of Lilith, 1972, por exemplo, propõe que Lilith seja reimaginada como um emblema de resistência e força. Na cultura pop, Lilith aparece em livros, filmes e séries como uma personagem de poder, fascínio e mistério, mostrando como figuras históricas reinterpretadas podem transcender seu tempo. Em algumas versões modernas, Lilith não é apenas a mulher-demônio, mas uma pioneira, uma mulher que escolheu a liberdade em vez da submissão. O significado simbólico de Lilith em textos religiosos e filosóficos. A história de Lilith, ao longo dos séculos, se entrelaça com interpretações religiosas e filosóficas, especialmente em tradições que exploram o conceito de livre-arbítrio e rebeldia. Dentro da tradição judaica e posteriormente no misticismo e filosofia ocidentais, Lilith é muitas vezes estudada como um símbolo da dualidade humana. Ela representa o impulso pelo autoconhecimento e pelo poder individual, mas também personifica o lado obscuro e indomado do espírito humano, especialmente em relação ao desejo e à liberdade. Na Cabala, Lilith é associada ao Sitra Achra, o outro lado da divindade, uma ideia que explora o dualismo entre o bem e o mal e que aparece em obras como o Zohar. Gershom Scholem, em seu clássico Major Trends in Jewish Mysticism, 1941, discute como Lilith e outras figuras místicas desafiam a ordem divina e refletem as complexidades do conceito de pureza e impureza. A independência e o poder de Lilith são vistos como atributos ambíguos, que ao mesmo tempo ameaçam e completam a criação. Para filósofos modernos, como Simone de Beauvoir, a figura de Lilith exemplifica a condição feminina ao longo da história, sendo rotulada como subversiva e desobediente em um mundo dominado pelo masculino. Em O Segundo Sexo, 1949, Beauvoir não menciona Lilith diretamente, mas sua análise sobre a construção cultural do feminino e a luta por igualdade ressoam com a história de Lilith, destacando como essa figura mítica expõe as tensões entre autonomia e submissão, que moldam a experiência das mulheres. Lilith na arte e na representação visual ao longo da história. Lilith
também possui uma longa tradição de representações visuais, especialmente na Idade Média, onde suas imagens começaram a aparecer em amuletos e arte popular. Frequentemente, ela era retratada como uma mulher com asas, às vezes rodeada por criaturas noturnas, ou com uma beleza sombria e enigmática. Essas representações visuais refletiam tanto o fascínio quanto o medo que ela inspirava, atuando como uma advertência simbólica sobre o poder da independência feminina e a sedução. Em museus de arte pelo mundo, podemos encontrar ilustrações e esculturas que exploram Lilith como uma musa rebelde e enigmática. Em algumas peças, como a escultura Lilith de Kik Smith, ela aparece com um semblante altivo e distante, sugerindo que o caráter independente de Lilith transcende os estereótipos negativos atribuídos a ela. Obras como essa reconfiguram Lilith como uma figura empoderada, em vez de uma entidade demoníaca, e revelam como a narrativa dela evoluiu e continua a ser reinterpretada na cultura contemporânea. O significado feminista e social da figura de Lilith no século XXI. Na era moderna, Lilith tornou-se um símbolo para o movimento feminista e um emblema de resiliência para as mulheres que lutam pela igualdade e pela autonomia. Essa transformação de um personagem mitológico de demônio para ícone de empoderamento reflete mudanças significativas nos valores e nas perspectivas culturais sobre o gênero. Na década de 1970, o movimento feminista trouxe Lilith de volta à cena com um novo significado. Publicações como a revista Lilith, fundada em 1976, utilizam sua imagem como um símbolo de voz feminina e uma plataforma para debater questões de igualdade de gênero e justiça social. Muitos veem em Lilith uma precursora do feminismo moderno, alguém que representa a recusa em aceitar papéis tradicionais e submissos. Essa nova visão de Lilith, longe da figura demoníaca, a torna um emblema para pessoas que desafiam convenções e lutam por seus direitos. Esse processo de ressignificação é discutido na obra The Lilith Question: Sexuality and Feminism in Jewish Thought, 2020, de Tamar Ross, que explora como a figura de Lilith é reinterpretada como uma heroína feminista no pensamento contemporâneo. Reflexão final. A história de Lilith nos convida a refletir sobre o poder das narrativas e a forma como personagens históricos e mitológicos podem ser reinterpretados à luz das mudanças culturais e sociais. De uma figura demoníaca e sedutora para um símbolo de resistência e liberdade, Lilith continua a inspirar debates e reflexões profundas sobre liberdade, identidade e poder. A viagem de Lilith através dos tempos nos lembra que, embora as histórias possam ser moldadas por gerações, elas também podem ser ressignificadas para atender a novas perspectivas, transformando-a em um ícone de empoderamento feminino e de desafio aos estigmas sociais.